Se você investe em ações, você provavelmente vai querer ver esse vídeo. A SLC Agrícola deveria valer pelo menos o dobro e Bank of America eleva a indicação para a ação. Enquanto isso, a Kepler Weber divulga suas estratégias de crescimento. Por que a Raízen é a queridinha da XP para os biocombustíveis? Com custos mais baratos, Brasil Foods dispara e se destaca entre os pares na B3. Suzano adota a estratégia do dividendo oculto e vai recomprar até 6% das ações em circulação. Saiba tudo sobre o Nova Indústria Brasil, um programa do governo Lula que irá injetar 300 bilhões no setor industrial e que pretende investir pesado no agro. Mas por que o mercado recebeu tão mal essa notícia? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AgroNews, um programa semanal onde você ao final do vídeo sairá muito bem informado sobre as principais notícias do agro negociado na Bolsa de Valores. SLC deveria valer pelo menos o dobro, dizem os Schaeffer, que compraram 5% da empresa. A família Schaeffer, dona de 215 mil hectares em culturas como algodão e soja, investiu cerca de 400 milhões de reais para comprar 5,37% da SLC Agrícola e disse que a empresa deveria valer de 2 a 2,5 vezes mais. Nas palavras de Guilherme Schaeffer, que é diretor comercial da Schaeffer, abre aspas, hoje é mais barato comprar SLC do que fazenda. As terras do padrão da SLC, mais a operação, deveriam valer de 2 a 2,5 vezes o valor da operação. Fecha aspas. A aquisição foi feita por 5 integrantes da família na pessoa física. Com o percentual dos 5, a família Schaeffer só está atrás dos Logemann, que fundaram e controlam a SLC. Guilherme disse em reunião aos acionistas que vê essa compra como um investimento em terras, mas com liquidez. Segundo ele, comprar 400 milhões em terras poderia trazer problemas caso a família precisasse levantar dinheiro, enquanto com as ações da SLC a liquidez viria em 3 a 4 meses. E quem concorda com a visão positiva de Guilherme Schaeffer é o Bank of America, que elevou a indicação para a ação. Após o Santander iniciar sua cobertura para a ação nesta semana, o Bank of America elevou sua recomendação para as ações da SLC Agrícola, código de negociação SLCE3, nesta quinta-feira, dia 25, com um melhor risco-retorno. O Bank of America informou que só não está mais positivo quanto à SLC Agrícola porque espera um ciclo de contração de lucros em 2024 e 2025, em função da pressão negativa sobre os preços do grão que a SLC comercializa. Dessa maneira, a recomendação para o papel é neutra, com elevação do preço-alvo de R$ 18 para R$ 22. Kepler Weber divulga suas estratégias de crescimento. A Kepler Weber, código de negociação KEPL3, líder em equipamentos e soluções para o pós-colheita de grãos na América Latina e maior produtora de silos para grãos no Brasil, divulgou um relatório com projeções e estratégias de expansão da companhia. Entre os destaques, a empresa ressalta que a receita líquida de 1 bilhão nos 9 primeiros meses de 2023 e market share de 40% no pós-colheita na América Latina, com capacidade de fornecer equipamentos para armazenar 5 milhões de toneladas em média ao ano e 9 centros de distribuição no Brasil. Nesse mesmo relatório, a Kepler Weber falou que a situação do armazenamento no Brasil continuará sendo, abre aspas, a pedra no sapato do agronegócio brasileiro, fecha aspas. Tanto que na safra de 2024/2025, a expectativa é que haja um déficit de 125 milhões de toneladas de armazenamento. Vale ressaltar que, entre importantes pares do mercado internacional, o Brasil conta com o menor índice de armazenagem na fazenda, em termos de capacidade instalada, de 15% contra 40% da Argentina, 65% dos Estados Unidos e 85% do Canadá. No mesmo relatório, a Kepler Weber afirmou que se inspira na Disney na aquisição de novos negócios, assim como o conglomerado atuou recentemente com a aquisição de diferentes produtos. Dessa maneira, a empresa acredita que pode expandir sua atuação com negócios como seguros, equipamentos conectados, reposição de peças, centro de distribuição, entre outros. A Kepler Weber destaca sua forte geração de caixa, otimização do capital de giro e baixa alavancagem, para expansão no pagamento de dividendos. Em setembro de 2023, a empresa apontou 320 milhões em caixa bruto e 113 milhões em caixa líquido. Vale lembrar que o dividend yield atual é de 8,66, enquanto o dividendo médio dos últimos 5 anos
é de 5,35. Esses valores são superiores à Klabin, em seu papel KLBN11. Eu já fiz um vídeo dizendo por que eu não invisto na Klabin e vou deixar no card para você conferir. Raízen, a queridinha da XP para os biocombustíveis. Os biocombustíveis produzidos por meio da biomassa têm se tornado alternativas cada vez mais essenciais para substituir os combustíveis fósseis, algo destacado pela XP Investimentos. E o Brasil, segundo o maior produtor de biocombustíveis, tem tudo para liderar a transição energética global, em meio a um momento em que diversos países adotam políticas nacionais para incentivo dessas alternativas. A XP ressalta que, em 2023, o valor de mercado dos biocombustíveis ficou em torno de 124 bilhões, o que é 7% maior que o valor de 2022. Com Estados Unidos e Brasil respondendo a 73% da produção global. Entre as ações com maior exposição ao setor, a XP destacou diferentes tipos de biocombustíveis e os melhores nomes para investir. O destaque fica para a Raízen, com 5 projetos em 8 dos biocombustíveis destacados pela XP Investimentos. Então, vamos falar da Raízen. Raízen sofre na bolsa após dados prévios, mas analistas seguem com visão positiva para a ação. As ações da Raízen despencaram na quarta-feira dessa semana, com destaque para as vendas do etanol abaixo do esperado, 39% das projeções da casa. Isso porque a Raízen divulgou uma prévia operacional do terceiro trimestre do ano safra de 2024. Apenas para deixar claro e não confundir, o terceiro trimestre do ano safra são os meses de outubro, novembro e dezembro, que é equivalente ao nosso quarto trimestre. Isso porque o ano operacional deles começa em 1º de abril. Mas por que houve queda nas vendas? Isso ocorreu porque a Raízen decidiu adiar as vendas de etanol para o próximo trimestre, para assim conseguirem vender por um preço melhor. Segundo a XP, essa estratégia é assertiva, pois os preços do etanol não estão melhorando, apesar da vantagem competitiva em relação à gasolina, enquanto o etanol de milho continua a ganhar espaço. Já no lado positivo, a moagem de cana-de-açúcar ficou 20% acima de suas estimativas. Os analistas da XP ainda ressaltam que a Raízen tem sido bastante criticada devido à produtividade agrícola abaixo da média, mas ressalta que a empresa vem investindo em produtividade e se aproximando dos seus pares. A XP tem recomendação de compra para ações da Raiz 4, com preço-alvo de R$ 6,00. Mesma recomendação e target do Citi para os papéis, e hoje o preço da ação está em R$ 3,74, demonstrando uma ótima valorização caso esse cenário se concretize. Com grãos no radar, BRF dispara e se destaca entre os pares na B3. As ações da Brasil Foods fecharam a semana com uma alta de 11,3%. O movimento para o frigorífico esteve atrelado a uma perspectiva favorável para os custos dos insumos, diante das cotações menores para os grãos, com destaque para o milho. Vale lembrar que estes grãos são os 2 principais insumos para a produção de animais, como suínos, aves e bovinos. Esse movimento de queda para o milho, que também ocorre para a soja, está relacionado com as boas perspectivas de oferta de estoques dessas commodities no exterior, assim como pelas projeções ainda saudáveis para as safras na América do Sul, contando com o retorno da Argentina após uma produção abaixo na última safra, de acordo com a Terra Investimentos. Suzano vai recomprar até 6% das ações em circulação. O Conselho de Administração da Suzano, SUSB3, aprovou nesta sexta-feira um novo programa de recompra de até 40 milhões de ações, que representam cerca de 6% do total de ações em circulação, conforme a ata de reunião divulgada pela companhia. O programa tem prazo de 18 meses. E quais são as vantagens dessa recompra de ações? Vou deixar nosso querido Thiago Reis explicar. O que ocorre quando uma empresa faz o programa de recompras? Primeiramente, menos ações se tornam disponíveis no mercado, e se a empresa consegue manter o valor de mercado, o preço por ação aumenta, assim como o lucro por ação também aumenta. Como dito anteriormente, uma das vantagens é que, conforme o número de ações se torne menor, por mais que o lucro se mantenha estável, o lucro por ação se torna maior. E se o acionista não vende suas ações, ele passa a ter um pedaço maior da empresa ao longo do tempo. Outra vantagem é que, em geral, quando uma empresa
faz um programa de recompras, ela sinaliza ao mercado que as suas ações estão subvalorizadas. Geralmente, isso leva também a uma valorização no curto e médio prazo. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Nova Indústria Brasil, o pacote de 300 bilhões de reais para a indústria que, para fins de comparação, é tão grande que é o dobro do orçamento da NASA. A nova política industrial do país, lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem previsão de 300 bilhões em financiamentos para o setor até 2026. A proposta de Nova Indústria Brasil tem como um mote a volta do Estado como principal indutor do desenvolvimento nacional. Inclui incentivos fiscais e financiamento por empresas estatais. Entenda o pacote. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse durante o lançamento da política que os 300 bilhões serão disponibilizados em linhas de crédito específicas. E quais são as metas? O programa define 6 áreas prioritárias para investimentos. O governo também estabeleceu metas a serem atingidas em cada um dos segmentos até 2023. São eles: cadeias agroindustriais, mecanizar 70% dos estabelecimentos de agricultura familiar. Atualmente, a parcela é de 18%. Além disso, 95% das máquinas devem ser produzidas pela indústria nacional. Saúde, ampliar a participação da produção nacional de 42% para 70% das necessidades do país em medicamentos, vacinas e equipamentos médicos. Bem-estar nas cidades, reduzir em 20% o tempo de deslocamento das pessoas de casa para o trabalho, ampliar em 25 pontos percentuais a participação da produção brasileira na cadeia da indústria do transporte público sustentável. Transformação digital. Digitalizar 90% das empresas industriais brasileiras. Hoje são 23,5%. Triplicar a participação da produção nacional nos setores de novas tecnologias. Descarbonização. Ampliar em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética de transportes. Atualmente, os combustíveis verdes representam 21,4% dessa matriz. Defesa. Alcançar autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas. Serão priorizadas ações voltadas ao desenvolvimento de energia nuclear, sistemas de comunicação, sistemas de propulsão e veículos autônomos e remotamente controlados. E quais são as empresas que irão se beneficiar disso? Olha, se existem as empresas que hoje já são fortes na indústria, então com esse volume de dinheiro a mais, elas serão beneficiadas porque já rodavam bem sem isso. As empresas beneficiadas são o WEG, Metal Leve, Embraer, CCR Rodovias, Vamo 3 e Pomo 4. No caso, empresas de motores elétricos, bens de capital e fabricação de aeronaves estão com tudo. E quem pode sofrer com isso? Quem pode sofrer com o Nova Indústria Brasil são os bancos, porque agora esse capital virá diretamente do BNDES e assim vai abocanhar grande fatia do mercado que hoje está com o Banco Itaú, Banco ABC e por aí vai. Mas qual a vantagem do Nova Indústria Brasil? É excelente ver o agro sendo alvo, no bom sentido, de investimentos por parte do governo e se chegarmos pelo menos perto dessas metas, estaremos mais fortes economicamente falando. Mas qual a desvantagem? A desvantagem é que o governo não tem de onde tirar toda essa grana. Se hoje já ouvimos toda semana a criação de um imposto novo, com o governo anunciando gastos, assim pode ser que continuemos ainda mais. Além disso, o aumento do endividamento do governo reforça o risco fiscal. A Faria Lima recebeu a notícia com o pé atrás e o Ibov caiu 0,81%, voltando aos 126 mil pontos. A desconfiança é mais geral, fruto do déjà vu, a lembrança das tentativas de reindustrializar o Brasil em outros governos petistas, que também apostaram em financiamentos públicos generosos para o setor, mas num processo pouco eficiente, algo especialmente visto na gestão Dilma. O resultado foi um montão de despesas e várias metas não cumpridas, ou seja, o fracasso. O que eu mais quero é estar errado. Eu torço pelo Brasil, mesmo que o governo atual me cause náuseas. Se você ficou até aqui é porque gostou. Esse é o primeiro Agro News, um quadro que eu pretendo trazer semanalmente aqui no meu canal, aos domingos de manhã. Comenta aqui o que você achou e o que poderia ser incluído, porque o seu feedback é muito importante para mim. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome